Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Fabrício, sou um adicto em recuperação, estou limpo há 4 anos. Companheira, você gostaria de se apresentar? Boa noite, meu nome é Inês, sou uma adicta em recuperação, limpa só por hoje. A palavra está contigo. 2 de julho, aceitamos a vida como ela é. Nossa recuperação consideramos essencial aceitar a realidade. Quando conseguimos, não sentimos a necessidade de usar droga, na tentativa de mudar nossa percepção. Só por hoje vou praticar a autoaceitação e trabalhar os 12 passos. Autoaceitação, né? Aceitar o que verdadeiramente foi a Inês, né? Que foi a Inês nativa, o que foi ela, o que ela fez, todas as situações que eu amortecia com o uso das drogas, né? Mas isso não começou só com o uso, começou lá na infância, né? Que eu não aceitava a minha situação da realidade, da minha família, né, estudava em colégio particular, vinha de família, né, classe média e estudava numa escola boa, né, aquela coisa, meu pai era médico veterinário, minha família era uma família muito simples, né, e ao mesmo tempo rebatia naquela coisa daquelas situações de níveis sociais muito diferentes, desde nova, tanto na escola quanto na própria família do meu pai, né? Era uma outra realidade, mas isso começou a crescer, logicamente, né? Eu fui crescendo, fui desenvolvendo, né? Não era bom nos estudos, sempre tirava notas baixas, né? Tinha problemas, psicólogo a vida inteira, enfim. A minha família fazia o que podia. Daqui eu resolvi, logicamente, usar, por quê? Porque usar era mais fácil para mim. Aí quando você chega da engenharia, aí você depara. Quem é você? O que que você. Primeiro, você vai ter que deparar com seus defeitos de caráter. Aí eu não tinha defeito. Para mim, eu era uma pessoa maravilhosa. Eu contava essa historinha para mim. Eu não aceitava que eu estava no fundo do poço. Aceitar que você estava no fundo do poço, aceitar que você tinha uma irmã que não falava mais com você, sua mãe não queria saber mais de você, aceitar que a sua família estava já não aguentava mais você, aceitar que você era um estorvo na sua família e que todas as suas irmãs já tinham feito a faculdade, a sua outra irmã já estava já na faculdade e você ficou para trás, eu fiquei para trás. E aí, minha defasagem escolar, eu já voltava a estudar, né? Eu já tinha uma defasagem grande, aí parei, voltei, aquela coisa toda. Por causa disso, eu achava que eu era uma pessoa que determinada. Sim, eu sempre fui determinada, mas dizer, você precisa de parar de usar para poder enxergar o que você tem na sua realidade, seu real tamanho, as suas condições. Parar de sair com aqueles amigos que, enfim, que são usuários e que vivem também na mesma situação que você, né? Era pessoas que saíam para boate, saíam para bares, e eu não tinha essas condições, né? E enfim, parar de usar foi um começo, né? Porque nem meus amigos queriam conversar mais comigo, não queriam nem mais saber. Eu sempre ficava, tinha um momento que a Inês chutava o pau da barraca feio. E aí, vamos para NA, né? Vamos lá. Vamos ver aquele monte de gente doida, mas eu não sou adicta igual a eles, eu sou diferente. Isso foi durante os primeiros tempos, né? Eu falava isso para mim. Para mim encontrar e dizer que eu sou semelhante igual aquelas pessoas adictas, estavam falando a verdade deles, que estavam cometendo os erros deles, que estavam ali, sabe? Falando de passos, falando que do quarto passo, falando da rendição, falando disso. E eu ali mantendo a pose. Para quebrar isso aí demorou até
alguns anos, né? Porque eu sempre fui muito pessoal, eu sempre fui muito agradável, eu sempre conversava com todo mundo, sabe? Então, isso era muito sutil na Inês. Era muito sutil. E quando eu me encarei, vi que a Inês era uma pessoa que tinha problemas desde a infância, que contava as mentiras, dizendo que era rica, das amigas da escola, que iam perguntar para minha irmã se era verdade. E, enfim, que inventava as maiores histórias na cabeça para poder suportar a realidade que ela não queria ver, que ela não queria entender. Levou um tempo, né? Eu falo assim, como que eu dei trabalho para minha família? Como eu dei trabalho para minha família mesmo. Eu não queria ter uma mãe igual eu tinha. Queria que minha mãe fosse daquele comercial, da televisão, bonita, bem arrumada, cheirosa. Essas coisas todas que vão assim, que quando a gente usa, a gente para de viver a verdade. A gente cria uma ilusão, uma fantasia, e faz nela aquela coisa assim extraordinária, vamos dizer, né, melocomaníaco, averso de uma ilusão. E eu fui vivendo assim no meu uso, fui vivendo até que eu encarei a minha verdade. Foi difícil, né? Foi difícil, foi complicado, veio a morte do meu pai, como que foi, né, aquela coisa que eu fiquei até espantada com, nossa, quanto meu pai, quanta gente considerava o meu pai. Foi aquela coisa bem impactante. O enterro dele deu muita gente, mas muita gente, veio gente do interior. Meu pai tinha uma vida profissional que ele abria mão todos os dias, às vezes salário atrasado, tudo atrasado, mas ele abria mão. Por quê? Porque ele fazia o certo, fazia a fiscalização, né? Da vigilância sanitária. Isso, para mim, eu ficava assim, poxa, o colega dele que trabalhava do lado dele, que muitas vezes se corrompia, tinha sítio, tinha uma série de coisas, e meu pai nada. E nessa, eu fui começando assim a entender que, no fundo, eu me sentia, eu ficar me sentindo injustiçada com relação até meu próprio pai, a profissão dele, né? Poxa, era justo meu pai passar por tudo isso, né? Passar por todas as situações que a gente passou e, e tipo assim, não ser considerado. E no enterro dele eu vi a consideração tão grande assim que tiveram por ele, cara. Falei, meu Deus do céu. Quando eu olhei assim, eu estava do lado do caixão dele, assim, quando eu olhei pro lado da igreja estava vazia, quando eu olhei estava cheia até do lado de fora. É, assim, uma coisa assim, meio de outro mundo, assim. E todo mundo falando muito bem do meu pai. A minha ficha começou a cair ali. Ali começou a cair. Falei bem assim, seus pais sempre estavam certos. Você que não estava certa, você que estava errado, você queria mudar circunstâncias da vida dos dois. Enfim, uma série de coisas. E aceitar depois a Inês. E aceitar a Inês. Que ela reprovava, que ela fugia da escola como meu pai falava, que ela sempre matou a aula, que ela aos 15 anos já fumava, aos 13, 14 anos já pegava o cigarro escondido e fumava, já bebia, enfim, já dava os vexames desde nova, né? Era saída carregada, às vezes, da festa, as minhas irmãs passando vergonha. E lidar com essa Inês, que sempre foi um problema, né? Aí veio a aceitação que eu tinha uma doença. Que doença é essa? É aquela doença que eu nunca queria aceitar, que minha mãe já tinha alertado, sabe? Já tinha falado, já tinha conversado, e eu não queria aceitar. Eu admiti que eu era uma doente, né? Eu queria, na verdade, parar sozinha com o uso. Eu vi que eu não conseguia. Aí, retornei o programa. Essa de retornar o programa, eu tive que abaixar minha crista, né? Ficar lá quieta. Por quê? Porque não tinha mais lugar para ir. A verdade é essa.
Eu não tinha mais condições nenhuma. E lógico, né? O adicto, ele é sempre assim, ele começa assim, melhorar um pouquinho, ele já começa a dar as asinhas, botar as asinhas para fora, né? Dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho, enfim. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá de cabeça baixa, tal, assim, meio que aceitando, e depois comecei a ficar um pouquinho melhor, começar, tipo assim, um elogiozinho que o meu pai fez, assim, minha filha, que bom que você está mudando, eu estou vendo que você está mudando, você realmente está mudando. Pronto, aí já começa a dar uns sinaizinhos. Eu lembro que isso foi bem no começo da minha recuperação, né? Bem no começo da minha recuperação, não, bem no começo que eu começava a frequentar os grupos, né? E depois, né? Aí veio a morte do meu pai, veio tudo, como que eu ia ficar, como que eu, enfim, tive que retornar para voltar a morar com minha mãe, veio os processos, veio um monte de coisa. E com isso eu comecei a crescer um pouco. Eu comecei a ver quanto que minha família trabalhava, limitar, né? Eu acho que já deu quase 19 minutos, né? Não sei se isso vai acrescentar alguma coisa, mas eu espero que ajude muitas pessoas e quero agradecer o Fabrício por me colocar nessa podcast, desculpa, mas esse tema aceitação é um tema assim libertador para a gente que é dito. Só por hoje, obrigada. Muito obrigado por participar, né? Gratidão por participar da nossa série Só por Hoje. Vamos junto. Lembrando a todos que o trecho foi lido e retirado da meditação diária de hoje, do livro de Só por Hoje, e para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser em íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite nosso site na.org.br, onde você também pode comprar a nossa literatura, né? Amanhã tem mais, e não se esqueçam, a jornada continua.